Fala pessoal, tudo bem? Robson aqui do canal IA Produtividade. Como eu prometi, tô aqui de novo. Essa semana eu vou dar um jeito de pegar o ritmo. Eu gosto de gravar vídeo, mas essa correria boa aí das palestras e consultorias e tudo mais, né? E como eu disse, eu voltei para a área do direito. Então hoje eu vou trazer alguma coisa relacionada ainda com o direito, mas ele serve para vocês usarem em qualquer área aí que vocês trabalham. Porém, nos próximos vídeos eu vou trazer também de outras áreas, outras ferramentas, tal. É que essa aqui o pessoal me perguntou bastante e eu achei bem interessante compartilhar aqui com vocês, tá? Primeira coisa, eu vou deixar um arquivo na descrição do vídeo, eu vou deixar um arquivo disponível, que é um arquivo do Docs aqui, ó, que eu vou deixar um campo para vocês copiarem as instruções personalizadas para colocar no GPT e depois o prompt que vai usar também para criar o debatedor, tá? Depois eu mostro para vocês e deixo disponível aí. Eu vou até copiar ele aqui embaixo já já e mostro para vocês. A primeira coisa que vocês vão fazer é o seguinte, ó. O mais importante para que o GPT de vocês responda super bem é clicar aqui, vir em personalizar GPT, e então você tem dois campos. Esse primeiro que ele pergunta onde é que você está, com que você trabalha, quais são seus hobbies, sobre quais assuntos. Então você fala um pouco de você, certo? E o mais importante é o segundo campo, tá? Que ele pergunta como é que o GPT tem que responder. O GPT deve ser mais ou menos formal, né? Olha, ele deve ser mais formal ou mais informal? Em geral, a resposta deve ser mais longas ou mais curtas. Por isso, tá vendo que ele não responde uma resposta longa. Muitas vezes vocês não pedem para ele responder longa, né? E como é que ele deve se dirigir a você? E se pergunta se ele deve ter opiniões ou não. Então, o que que eu fiz aqui? Eu criei um campinho aqui, eu criei um texto que fala disso, ó. Esse campo 2, ó. Eu sou advogado e trabalho com várias áreas do direito. Deixa eu colocar minha imagem aqui. Aí. Trabalho com várias áreas do direito e meu escritório. Aí eu falo aqui, preciso de respostas detalhadas, bem fundamentadas e abrangentes, com explicações jurídicas completas, bem organizadas, para que o entendimento seja alto por parte de quem vai ler minhas peças jurídicas. E sempre que possível, transcreva artigos de lei relevantes. Peço que utilize a técnica Visual Law, que é uma técnica onde organiza o visual, né, da apresentação aí da peça jurídica, para organizar a resposta de maneira clara, objetiva e visualmente acessível, facilitando a compreensão e tal. Isso aqui serve para qualquer área, tá? É que esse aqui é do direito, né? Mas a gente pode ajustar esses detalhes aí para outra área. Seguindo aqui, ó, adicionalmente, atue como um professor de português, revisando a clareza, gramática, ortografia, estilo e organização dos meus textos, tá? Então ele vai atuar como um professor aqui. Explique as correções apontando pleonasmos, gerundismos e outros vícios de linguagem, sempre oferecendo alternativas que aprimorem a minha escrita. Aqui eu coloco também, deixa eu ver, utilize exemplos práticos, sempre que possível, organize as ideias de maneira lógica. Então você vai simplesmente pegar isso aqui, né? Vai vir aqui nas configurações aqui do GPT personalização e vai colocar isso aqui no segundo campo, tá? Vou deixar isso aqui para vocês. Experimentem como vai mudar a resposta, tá? Muito. Primeira situação. Segunda situação. Agora a gente vai fazer isso aqui, ó. Vamos pegar esse prompt aqui, ó, desse debatedor que eu já vou explicar o que é. Vocês vão copiar todinho ele aqui, ao tamanho do prompt, tá? E vai dar um Ctrl C. E aí no GPT aqui nós vamos dar um Ctrl V, tá? Mas eu já vou explicar o que que o prompt fala. Ó, quer ver, ó? Você é um especialista em... Aí eu deixei a área de especialidade, né? E antes de iniciar a resposta, pergunte sobre qual área o usuário precisa de ajuda, tá? Então eu já falo para ele colocar isso aí. Então siga as instruções e readeque todo o prompt à área escolhida e então siga. Você é gerente de agentes inteligentes, responsável por coordenar a resolução de problemas complexos nessa área. Profissionais vão precisar da sua ajuda. Aí eu quero que você depois leia o prompt com detalhes, tá? O que que ele vai fazer? Ele vai fazer assim, ó. Primeira coisa, só ver onde que ele está aqui. Ó, primeiro, pergunte ao usuário com que ele precisa de ajuda e depois peça para descrever o problema ou dúvida com relação à área escolhida para o debate. Utilize sempre quatro agentes. Aqui vocês vão poder trocar por quantos agentes vocês quiserem, 5, 6, 10, o que quer que seja. E depois fala que os agentes serão nomeados em um, 2, 3 na sequência, né? E depois realize 3 rodadas de debates entre os. Vocês podem colocar 3, 4, 5, 10 rodadas, tanto faz.
E aqui eu falo que os agentes deverão ler as soluções dos outros agentes e refletir sobre suas próprias soluções, levando em consideração as opiniões dos colegas. Após a reflexão, quer dizer, depois que o usuário ele conseguiu, depois que o robozinho que ele leu a resposta dos outros agentes, cada agente deve atualizar suas soluções nos placeholders, nesses espacinhos aqui de agente 1, agente 2, tá? Ele vai atualizar. Pause após cada rodada para que o usuário visualize as propostas parciais e confirme a continuação para a próxima rodada. Isso aqui é mais importante, ó. Desde a primeira rodada de debates, quando o agente leu as respostas dos outros, preciso que os agentes digam que leram a resposta dos outros agentes, citem de quais agentes leram as respostas e então digam o que eles pensam sobre o assunto nessa nova rodada. Então ele vai ler a dos outros e vai dizer o que ele acha, de qual ele, inclusive, escolheu como a melhor resposta, baseando-se no que leram e apontem qual agente teve a melhor ideia sobre o assunto, tá vendo? E no final, ó, vamos raciocinar de novo aqui antes de seguir, peraí. Então, aqui, ó, o que eu pedi, né? Para vocês pensarem bem no número de agentes que vocês querem criar. Então, escolham quantos agentes, que eu já vou mostrar como é que funciona, e escolham quantas rodadas. Eu coloquei 4 agentes, 3 rodadas. Você escolhe quando quiser. E depois desses agentes conversarem entre si e tal e tudo mais, vocês já vão ver como é que funciona. Aí no final, o especialista master, que é o gerente, revisará as opiniões e apresentará a melhor solução com base nos debatentes, né? Não interrompa a execução até que o especialista master entregue sua opinião final. E depois pergunte ao usuário se ele quer um modelo de relatório ou documento técnico sobre, no caso aqui eu tinha colocado licenciamento ambiental, só que eu vou colocar assim, sobre o assunto, sobre o assunto do debate. Claro, e vou tirar esse baseado na discussão, tá? Ok, só isso. Se o usuário está por cima, elabora um documento, tal. Vamos ver o que mais. Legal. Então, aí depois vocês podem ler o resto aí, tá? Então, eu vou dar Enter aqui, ó. Vamos ver o que ele me responde aqui. Eu dei um Enter, aí ele já vem aqui e fala assim, ó. Entendido. Em qual área você precisa de ajuda? Pode descrever o problema ou dúvida que possamos configurar o debate especialistas? Então, eu vou falar assim, ó. Sou advogado e estou com o meu cliente preso por não pagar pensão alimentícia, mas ele está desempregado, tá? Então, esse é o caso, tá? Aqui escrevi errado de novo, vamos lá. Legal. Vou dar um Ctrl A e um Ctrl C, só vou deixar o texto guardado aqui, mas vamos lá agora, vamos ver como é que funciona, ó. Então ele vai processar a informação e colocou aqui, ó. Você precisa de ajuda com relação à prisão, tal, ó, há quanto tempo o cliente está desempregado, tal. E ele fala assim, qual foi o valor acordado da pensão alimentícia, ele tentou negociar, tal. Então, ele fala aqui, ó, entendido, você precisa de ajuda com relação à prisão por falta de pagamento de pensão, vamos iniciar o processo aqui, tá? Então, ele fala assim, ó, há quanto tempo o seu cliente está desempregado? Vou colocar assim, ele está desempregado há 3 meses. E qual foi o valor acordado da pensão? Valor acordado foi de, vou colocar R$ 1.200. R$ 1.200, tá? Vamos ver se ele segue daqui. Ótimo, então vamos lá. Ele vai configurar os agentes. Então ele configurou, eu falei de 4 agentes, né? Ó, especialista em direito de família, execução de alimentos, especialista em revisão de alimentos, especialista em direito constitucional e direitos humanos. Então, o primeiro agente fala assim: minha solução parcial envolve a análise das condições pessoais e financeiras do cliente. O desemprego por si só não é, aqui, ó, automaticamente motivo para eximir o devedor da obrigação de pagar a pensão alimentícia. No entanto, pode justificar um pedido de revisão da pensão. Agente 2, especialista em execução de alimentos. O não pagamento da pensão alimentícia é uma das poucas situações que permite prisão civil no Brasil. Entretanto, se o devedor demonstrar de forma clara que está desempregado e não tem meios de cumprir o valor acordado,
pode ser apresentada uma defesa com base na incapacidade momentânea de pagamento, sugerindo medidas alternativas à prisão. O 3, a solução envolve a proposta de uma ação revisional de alimentos, baseada na mudança da situação financeira do devedor. Como o cliente está desempregado há 3 meses, é possível argumentar o valor fixado tornou-se insustentável. Legal, a ideia. 4, a minha solução destaca o princípio da dignidade da pessoa humana, já que ele é o agente aqui, especialista em direito constitucional e direitos humanos, né? O cliente tem o direito de ter sua situação econômica avaliada antes de ser penalizado com prisão. A Constituição assegura que ninguém deve ser submetido à prisão sem que outras medidas alternativas tenham sido consideradas, como a negociação de um valor provisório menor. Para a sua visualização e confirmação, aqui são as soluções parciais, tá? Gostaria de ir para a próxima rodada? Agora vamos, aquela é onde um debatedor vai ler a informação do outro. Então, eu vou colocar sim. Agora eles vão ler. Segunda rodada, reflexão e atualização. Ó, o agente 1, que é especialista em direito de família, falou assim: após ler as soluções do agente 2, 3 e 4, vejo que a revisão de pensão alimentícia mencionada pelo agente 3 é crucial, especialmente quando há uma mudança na capacidade financeira do devedor. Além disso, concordo com o agente 4 sobre a importância da dignidade humana e penso que a apresentação de uma ação revisional poderia ser acompanhada de uma tentativa de acordo imediato com a parte credora. Então, aqui eu fiz do direito, né? Mas vocês podem fazer de qualquer área. Esses debatedores vão conversar aqui, ó. Tendo lido as sugestões dos demais agentes, especialmente as soluções do agente 1 e 3, acredito que a defesa mais forte seria baseada não só no desemprego, mas também na tentativa de demonstrar a boa-fé do devedor, com pagamento parcial ou a busca de um acordo com o credor. Olha que legal isso aqui, né? E depois, com base no que foi exposto por agente, ó, esse é o 3, ó, então agente 1 e 4, ele só não leu do 2, não serviu para ele. Reforço que a ação revisional deve ser iniciada o quanto antes. Além disso, vejo que o aspecto de dignidade humana abordado pelo agente 4, ele falou do 4, ela de novo, ó, é relevante, tá? Enfim. Aí ele fala assim: vamos continuar para a próxima rodada? Façam isso depois e leiam tudo para entender a capacidade dessa ferramenta, tá? Vou colocar sim para ir para a última rodada. Terceira rodada, considerações finais e ajustes. Considerando todas as soluções, o agente 1 ainda fala, ó, minha proposta final é a combinação de uma defesa robusta com base na boa-fé do cliente e na demonstração de incapacidade momentânea. O pedido de revisão da pensão alimentícia deve ser feito urgentemente enquanto se busca negociar diretamente com o credor para evitar a manutenção da prisão. Agente 2 também, finalizando, é essencial incluir na defesa provas do desemprego do cliente e oferecer imediatamente o valor provisório. O 3, minha consideração final é que o processo de revisão deve ser iniciado com urgência, junto com a apresentação de um plano de pagamento alternativo. Então, eles juntaram tudo que eles conversaram aqui, tá? A conclusão do Master agora. Com base nos debates, a melhor solução para seu cliente é a combinação das seguintes ações: apresentar uma ação revisional de alimentos o quanto antes, utilizando o desemprego de 3 meses como argumento para a redução da pensão, propor um pagamento provisório de um valor menor que o cliente consiga arcar demonstrando boa-fé, negociar diretamente com o credor e argumentar com base no princípio da dignidade da pessoa humana, tá? Essas opções podem aumentar a chance do seu cliente ter a liberação. Gostaria de um modelo de relatório ou documento técnico baseado nessa discussão? Se sim, preparar o documento, tá? Eu vou colocar assim, sim. Aí eu vou colocar assim, ó, crie com dados fictícios. Vamos ver como é que fica. Então ele criou um pedido de, aqui ó, relatório, pedido de revisão. Ele está colocando o contexto, ó, factual. Ele está montando a peça. Eu até vou colocar aqui, ó. Eu vou pedir para ele, ó, que peça, enquanto ele escreve ali, ó, que peça jurídica o advogado pode usar para liberar seu cliente
nesse caso, o que você recomenda? Aqui, então, aqui ele fez um relatório, né? A conclusão, com base no argumento jurídico, documentação, espera-se que a prisão. Então, ele fez um relatório. Agora eu vou falar assim, que peça que ele pode, que vocês sabem qual é, mas eu vou falar porque que peça que o advogado pode usar para liberar o cliente. Nesse caso, liberação imediata, pedido de embargo de execução, ó, tá vendo? Embargo de execução de alimentos ou habeas corpus. Escolha a peça, tal, pedido de, aí ele tá fazendo, eu vou colocar assim para ele, ó, fatos, tal, eu vou colocar assim, ó, crie então um habeas corpus para mim. Aí tá, ele tá colocando a estrutura ali, ó, com dados fictícios e baseado no conteúdo que você sugeriu acima. Então, eu vou pedir para ele criar agora. Ele tem que acabar de escrever. Acabou. Agora vamos lá. Agora ele vai criar o habeas corpus. Aí se tivesse os dados aqui, ele colocaria todos os dados, tá? Então, ele está colocando lá o artigo 5º, tal, tá vendo? Todos os detalhes, prisão civil decretada pelo juízo, tal, dos fatos. O paciente foi preso 5 de outubro, após decisão do juiz, tal. Contudo, o paciente encontra-se desempregado há 3 meses, tá vendo? Ele foi montando tudo aqui, ó, do constrangimento legal, do direito. E é claro que depois você pode usar isso aqui e ajustar do seu jeito, né? Que agora ainda tem aquela função nova que, meu Deus. Mas vamos lá, do pedido, né? Pode esquecer o pedido. Aí, se a peça estiver boa, ok, né? Cópia de carteira de trabalho, propósito de pagamento parcial, extratos bancários, tá? Esse modelo está ajustado. Então, você podia continuar conversando com a ferramenta aqui. O que, que é legal fazer? Se você pegar esse aqui, vier aqui copiar, né? Copiar e jogar no Word, ok. Agora, tem uma outra opção também que você pode vir aqui, ó, no Canvas e clicar assim, ó, abra, vamos ver se ele vai funcionar aqui, tá? Esse conteúdo no Canvas do GPT. Por que que eu vou pedir isso? Porque aqui, ó, se você tem esse conteúdo aqui, você não consegue clicar em nada, tá vendo? Só que se você mandar abrir no Canvas, ó, o que que vai acontecer, ó? Ó, abriu no Canvas, tá? Então ele está refazendo agora o conteúdo no Canvas. E qual que é a vantagem de trabalhar o Canvas? Aí o Canvas, eu esqueci de falar no último vídeo, ele só funciona para conta paga, tá? Quer ver? Deixa ele acabar aqui. Aí agora é bem fácil. Você vem aqui, por exemplo, ó, se você quiser colocar, assim que ele acabar de escrever, ó, você quiser colocar assim, do pedido do cliente, você mexe aqui, ó, tá? E se em algum momento você quiser mexer alguma coisa, você pode colocar assim, por exemplo, você pode vir aqui, ó, e eu tenho aqui, ó, por exemplo, do pedido, né? A, B, C e eu quero o item D. Aí eu venho aqui, por exemplo, e coloco assim, novo item. Só para aparecer uma palavra aqui, eu venho aqui, ó, perguntar ao GPT, eu vou colocar assim, ó, seleciona, né? Seleciona, perguntar ao GPT e coloca assim, adicione, escrevi ao contrário, né? Adicione um item extra a partir daqui. Vou colocar, seria o item D. Só para ter certeza que ele não vai errar e vai mexer lá em cima. Olha lá, item D. A intimação da parte credora para comparecer em audiência de conciliação, com o pedido, busca de acordo amigável, quanto ao valor, Então, assim, aí você pode ir mexendo aqui, pedindo para ele escrever, você pode vir aqui, eu vou até atualizar, porque com a minha câmerazinha ali, ele me atrapalha um pouco aqui. Você pode vir aqui, ó, o problema é a minha câmera aparecendo aqui. E ele dá outras opções para você, agora sem a câmera vai dar certo. Ele tira a funcionalidade do botão com a minha câmera aqui.
Então, se você tem aqui toda essa informação, né? Você está aqui no Canvas, por exemplo. E aí você clica aqui, ó. Você tem a opção de, por exemplo, sugerir edições. Depois tem que olhar um por um. No vídeo anterior, acho que é no vídeo que eu gravei antes desse, eu tenho esses detalhes aqui. Então você tem, por exemplo, sugerir edições, ajustar o tamanho. Às vezes você quer tamanho maior, tá vendo? Esse aqui é um tamanho maior, é só colocar aqui, depois clicar no Enter aqui, tá? Você tem nível de leitura. Você quer que ele seja um estilo universitário ou pós-graduação ou pré-escola, aí você escolhe também o nível de leitura que você quer. E aí aqui é só experimentar, tá? E aqui você dá uma refinada, uma lapidada nele. Mas enfim, o que é que eu quero mostrar? Que agora tá tudo nas mãos nossa aqui. É chegar aqui, pegar essa peça aqui e dar uma ajustada nela. Pegar uma outra que a gente tem, monta com essa, manda juntar o conteúdo, não repetir o conteúdo, fala, ó, eu tenho conteúdo repetido, pega tudo isso aqui, que você vem aqui, cola um outro pedido que você tem, e fala, ó, junta essas duas peças que estão dentro dessa uma aqui, só que não deixa repetir o conteúdo não. Aí ele vai montar para você, entendeu? Então assim, eu vou trazer muito mais informação depois, mas é só para vocês irem conhecendo a capacidade do GPT aqui, tá? E não se esqueçam que, se você é advogado, você tem um escritório aí, eu faço consultoria para escritório de advocacia, tenho feito bastante. Estou muito feliz que toda semana eu tenho feito aí 2 ou 3, então a coisa está bem bacana, o pessoal está precisando bastante. E eu fico à disposição para quem quiser fazer uma consultoria. Eu tenho tudo isso, essa sequência das informações estruturadas já para passar para vocês, tá? Qualquer coisa é só me chamar que eu estou à disposição. Pessoal, aquele abraço, valeu pela paciência e vamos falando aí. Até mais.